Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Emiliane do Nascimento, advogada especialista na área da saúde, e hoje eu quero falar com você sobre erro médico. O erro médico, muitas vezes, acaba trazendo para a vítima uma situação bastante desconfortável ali, em que ela não sabe exatamente se houve esse erro médico ou se simplesmente o seu organismo, o seu corpo reagiu de forma inesperada àquele procedimento a que ela se submeteu. Olha, eu vou te dizer que em alguns casos existe sim essa variável relativa ao corpo, né, ao organismo humano, em relação à imprevisibilidade de reações e de formas como esse organismo, como esse corpo humano vai se comportar diante de um procedimento, mas em outros casos também é possível sim que o médico tenha cometido algum erro ou mesmo alguma falha, inclusive no dever de informação. O paciente, ele precisa estar munido de todas as informações relativa ao procedimento que ele será submetido. O paciente não pode entrar em uma cirurgia, em um procedimento, com qualquer dúvida sobre esse procedimento. Aí você pode estar se perguntando, né? Ué, mas qualquer coisa que o meu médico vai me falar, eu não tenho certeza se eu vou entender, porque ele vai utilizar uma linguagem ali da área da medicina, que eu, enquanto leigo nessa área, posso não entender nada. Então ele vai ter feito a parte dele de falar, mas na falta de conhecimento eu realmente não vou entender nada. Olha só, enquanto consumidor também você tem o direito de que todas as informações passadas para você nesse momento de atendimento, inclusive no momento pré-operatório ali, né? Elas precisam ser claras, elas precisam ser tratadas em uma linguagem que você compreenda, que qualquer pessoa possa compreender, mesmo aquelas que não são da área da saúde. Então, se diante de algum procedimento você de repente possa ter dúvidas e não entendeu muito bem quais seriam as possíveis contraindicações ou efeitos colaterais, saiba que o seu médico pode estar falhando com relação a esse dever de informação. Num processo judicial em que se coloca o questionamento sobre esse erro médico, deve-se comprovar a culpa desse profissional, e isso é feito por meio da demonstração de que houve negligência, imprudência ou imperícia, e aqui também nós poderíamos falar na falha do dever de informação para esse paciente, sendo que a imperícia seria ali uma capacidade técnica que aquele médico não tinha e que ele acabou submetendo o seu paciente. Então, por exemplo, um médico ortopedista que vai realizar uma neurocirurgia, por exemplo, que é um procedimento completamente complexo e exige uma especialização, um preparo antecipado, esse médico estaria sendo imperito, ele não tem a qualificação técnica, embora ele seja um médico, mas não daquela área. Já com relação à imprudência, quando nós falamos em imprudência nesse âmbito do erro médico, nós poderíamos citar como exemplo um médico que entra ali para uma sala de cirurgia, para um centro cirúrgico, sem fazer ali a sua devida higienização para adentrar naquele centro médico. É claro que aqui é só um exemplo para ficar bem claro. Ele pode acabar trazendo contaminação externa para essa área que é toda estéril, que é toda preparada ali para receber o paciente, para que seja feita aquela cirurgia. Diversos problemas podem acabar surgindo por conta dessa postura inadequada desse profissional. E quando nós falamos da negligência, nós estamos falando daquele profissional que deixou de tomar uma atitude que seria considerada adequada para aquela situação ali em que ele está tratando com o paciente. Poderíamos citar como exemplo casos em que durante uma cirurgia esse médico acabe colocando algum instrumento ali no interior desse paciente e depois ele não faz a verificação adequada se aquele instrumento foi retirado. E aí o paciente acaba ficando, né, com aquele instrumento ali dentro dele e depois tem diversos problemas em relação a isso. Então, todas essas atitudes, esses procedimentos, eles podem trazer para o paciente problemas bastante sérios aí com relação ao seu tratamento de saúde. E muitas vezes, especialmente quando nós falamos aí na falha do dever de informação, nós estamos diante sim de uma plausível possibilidade de erro médico ou mesmo um erro de diagnóstico, né? Infelizmente não é incomum nós nos depararmos com notícias em que um paciente ele foi diagnosticado com um tipo de doença, ele até acabou fazendo algum tratamento relativo a essa doença e na verdade quando ele foi pesquisar mais a fundo tratava-se de outro problema e de outra doença. Então essas são atitudes, são medidas que os profissionais muitas vezes acabam tendo que comprometem ali a saúde, colocam em risco muitas vezes a vida desse paciente. E nessas situações, recomenda-se sim que se ingresse com uma medida judicial para que se apure inicialmente se realmente houve algum tipo de imprudência, negligência, imperícia ou falha no dever de informação. Por meio do processo cautelar, né, o que a gente chama de produção antecipada de provas, é feita essa verificação para que outros profissionais da área da saúde analisem se aquela medida adotada pelo médico naquele momento, ela está ali de acordo com os protocolos clínicos que se espera para esse momento do atendimento a esse paciente. Agora, é importante que se diga que essas medidas judiciais, elas estão sendo tratadas no âmbito civil, para busca ali de uma compensação, muitas vezes, para esse paciente que pode ter sofrido ali algum dano irreversível. Então, ele ingressa com essa demanda na área civil
para que ele seja de alguma forma reparado ali no seu prejuízo, né? Acaba sendo muito difícil se falar em compensação nessas situações, né? Mas quando nós falamos de um problema que o paciente sofreu, nós estamos falando ali da reparação de um dano, seja ele material, porque algumas vezes esse paciente vai precisar desembolsar valores para tentar reverter ali aquele problema que ele não deu causa, seja também a reparação pelo dano moral. E quando nós falamos em dano moral, nós estamos falando no sofrimento psíquico que esse paciente sofre por conta desse problema que foi causado pelo médico que atendeu. Além desse tipo de dano, né, o dano moral, o dano material, nós também poderíamos mencionar aqui o dano estético. Muitas vezes, a vítima de um erro médico, ela acaba sofrendo prejuízos ali na sua estética. E aí alguns profissionais da área podem questionar, mas esse dano estético não estaria relacionado ao dano moral? E não, os tribunais já vêm entendendo, inclusive existe até uma súmula que já pacificou essa questão, compreendendo que o dano estético é um dano diferente do dano moral. Então o paciente muitas vezes ele acaba sofrendo ali no seu corpo essa marca, esse problema que foi trazido pelo médico. Em se tratando de erro médico, muitas vezes, nós nem falamos em reparação desse dano, porque em alguns casos, esse dano ele é permanente e irreversível. O que se fala é em compensação. E muitas vezes a compensação financeira, ela vai servir ali de alguma forma para diminuir um pouco ali do sofrimento causado por aquele médico a esse paciente e até mesmo para facilitar de alguma forma a vida desse paciente que vai precisar muitas vezes se readequar a uma nova rotina, a uma nova situação que ele vai enfrentar ali por conta desse erro médico que ele sofreu. Por isso que a medida judicial acaba sendo sim uma alternativa para que esse paciente tenha ali o seu direito garantido enquanto consumidor. E claro, quando nós estamos diante de uma situação de erro médico, existe sim a possibilidade do pedido de pagamento de pensão por parte desse médico a esse paciente que foi lesado e prejudicado de alguma forma. A depender da situação, do contexto, esse médico pode sim ser condenado a pagar algum tipo de pensão, né? De acordo ali com as características do caso, com o padrão de vida desse paciente, enfim. Alguns cálculos são feitos, é analisado ali todo o contexto para que seja pedido esse tipo de pensão. É uma possibilidade, a depender da situação, que acaba sendo sim uma forma também de compensação por esse erro cometido. E olha, eu espero que você não seja vítima de erro médico, eu realmente espero que você não tenha problemas com o seu plano de saúde, mas se de alguma forma você precisar de orientação, de alguma informação sobre esses temas, sobre temas na área do direito do consumidor e na área da saúde, saiba que aqui no canal nós temos publicações relativas a isso e nos próximos vídeos nós falaremos mais também sobre esses e outros direitos que o paciente, que o consumidor tem.